Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos então dar sequência aos estudos do componente curricular de arte. Estamos na unidade 1, na aula 4. Agora vamos fazer a revisão dos conteúdos e depois a correção das atividades. Espero que vocês tenham feito essas atividades e agora vão só analisar junto comigo e corrigir, certo? Então vamos lá dar início à revisão. Aula 4.2, com o tema Vanguardas Artísticas Europeias. Vamos então à primeira tendência artística aí, que é o fauvismo. Certo, pessoal? Então, o fauvismo foi ali iniciado por Henri Matisse, né? Ele foi o líder desse grupo. Eles usavam, então, as cores para imitar a natureza, para criar, né, de modo imaginário, tanto harmonias quanto desarmonias. Esse quadro ao lado aí nós analisamos e observamos que eles usaram em 3 cores. Então, eles não tinham preocupação de pintar, de utilizar as técnicas, né, acadêmicas ou as técnicas clássicas. Então, eles romperam aí com esse padrão da academia. O segundo tema foi cubismo, que é uma tendência artística das vanguardas muito fácil de identificar, porque o artista ele utiliza de forma geométrica, como nós estamos vendo nessa obra aqui de Pablo Picasso. Menina com bandolim. Então, ele utiliza várias formas, linhas, contornos, né, com figuras geométricas, como cilindros, esferas e cones. Utiliza também poucas cores, como cinza, nessa obra aqui, cinza, preto, verde e ocre. A terceira tendência é o futurismo, né? A palavra já está dizendo, os artistas então estavam ligados ao futuro, então eles buscavam, né, enfatizar elementos como velocidade, ritmo acelerado da vida contemporânea. Então, eles focavam, né, essas questões, como o advento do aeroplano, automóveis, né, e da comunicação sem fio. Foi um período pós-guerra que se desenvolveu muito a indústria e as tecnologias. Então, o futurismo. Os artistas vão além do seu tempo, pensando, buscando refletir por meio de obras como essa escultura aí, a noção de movimento, de inovação. O quarto tema, o dadaísmo. O dadaísmo foi uma vanguarda artística assim, muito complexa, né? O artista utilizava de qualquer material, qualquer elemento para refletir o que é arte. Olha aí, acompanhem comigo as características do dadaísmo. Rompimento com os modelos tradicionais, espírito de protesto. Eles também utilizavam muita improvisação, irreverência artística. Buscavam, então, dentro do caos, né, e desordem. Né? Refletiam também o teor ilógico e racional. Eles eram né, e são, né, que até hoje ainda tem artista que desenvolve trabalhos nessa tendência artística. Eles são irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista. Também eles têm aversão à guerra, aos valores burgueses, também ao consumismo e ao capitalismo. E o próximo tema é o surrealismo, além do real, surreal. Ou seja, eles parecem, muitas vezes, algumas obras, como essa pintura ao lado aqui, parece não ter sentido, coisas absurdas mesmo, do universo dos sonhos, certo? E também eles lidam com mistérios do sonho, com a espontaneidade das vontades do inconscientes. Eles fazem referência simbólica àquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo. Então, essa obra aqui reflete muito sobre algo irreal, né? Nós observamos ali que os cisnes, ao mesmo tempo, se parecem também com elefantes. Então, uma tendência artística fácil de identificar. Então, alunos, vamos para a atividade de sala. Vamos agora fazer as correções, momento de tirar dúvida, no qual vocês fizeram as atividades e agora vocês podem verificar
se acertou, por que errou essa questão. Acredito que vocês já têm o gabarito. Caso não tenham, vamos corrigir agora. Vocês já vão acompanhar. O pintor francês Henri Matisse foi o líder do grupo de artistas fauvistas. Ele e Darién, em suas obras, usavam as cores para criar de modo realista tanto harmonias quanto desarmonias, rejeitavam pintar uma ilusão realista de espaço, criavam de modo imaginário tanto harmonias quanto desarmonias, buscavam criar suas próprias regras, independente de padrões únicos. Então, vamos, qual dessas afirmativas estão corretas? 2, 3 e 4. Então, só um não está correto. Criavam de modo realista? Não, eles não criavam de modo realista. Então, nós verificamos em algumas obras que eles não tinham preocupação com representar a realidade, certo? Então, eles utilizavam poucas cores, né? Sempre ali retratando um rosto de forma distorcida. Eles não tinham preocupação com os contornos, a linha, a definição real, por exemplo, uma representação de um rosto. Lembra aquela obra lá, as dançarinas lá fazendo uma dança, uma ciranda? Não é? Ali os corpos estavam ali, ele utilizou uma cor para representar os corpos nus, ali em movimento, sem definição, né, do rosto das pessoas. Então, eles criam ali uma obra conforme a sua reflexão, sua ideia, né, sobre algo, certo? Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão 2. Observe a obra Menina com Bandolim, de Pablo Picasso, 1910. Nela, não há representação no espaço tridimensional, nem separação precisa entre figuras e fundo. No que se refere à tendência artística a qual a obra pertence, está correto que se afirma em... Então, nós temos essa obra ao lado, de Pablo Picasso, né? Então, ela representa aí uma tendência artística. Lembra que eu disse para vocês, né, que essa tendência artística em que os artistas, os pintores, enfim, independente do tipo de obra, eles utilizam o quê? Figuras geométricas, certo? Então não há aquela preocupação dos contornos, a linha definida, as formas definidas ali, por exemplo, da representação de um corpo humano ou de um objeto. Lembra? Falei essas características para vocês. Aqui nós observamos nessa obra, né, aqui ao lado, que é uma mulher ali tocando um instrumento, porém não há uma definição. Então, o observador pode levantar várias ideias sobre essa obra, né? Há pessoas que podem identificar não como uma pessoa, como, né, a representação de um corpo humano, de um ser, né, humano. Pode fazer outras indagações. Então, vamos lá ver qual é a resposta correta. Acredito que vocês acertaram, que é uma tendência, uma vanguarda muito fácil de identificar, o cubismo. Então, parabéns para quem acertou. Questão 3. Os artistas dadaístas menosprezavam a ênfase tradicional posta na estética pictórica e na expressividade da obra de arte. No que se refere às características da tendência artística dadaísta, está correto que se afirma em. Então, temos aqui 4 afirmativas. Quais estão corretas em relação à vanguarda dadaísta? Eles eram espontâneos, eles improvisavam, eram irreverentes, né? Eles tinham a busca do caos e desordem, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, né? Os artistas dadaístas, eles tinham essas características ao desenvolver o seu trabalho artístico. A afeição à guerra e aos valores burgueses, será que eles valorizavam então a guerra, eram a favor da guerra e os valores da burguesia, né? Que são pessoas com condições socioeconômicas elevadas numa sociedade? 4, a aceitação de temas ligados ao consumismo e ao capitalismo, será que eles aceitavam ou eram contra aos temas ligados ao consumismo?
Então, vamos ver aí quais as características dos dadaístas. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. 3. A afeição à guerra e aos valores burgueses? Não. Então, eles não, né, os artistas dadaístas eram contra as questões, né, que levavam à guerra, que geram guerra, né? O mundo sempre esteve em guerra, né? A sociedade sempre desenvolveu guerras no sentido de dominar, né? Dominar as pessoas, manter ali o poder, enfim, invadir, né, outros países, enfim. Então, a guerra é algo que ninguém é a favor, a não ser aquele cidadão que está ali dentro daquele contexto no qual ele acha que a guerra é algo favorável, né? Nós sabemos que pode ser positivo para quem está no poder, mas para as pessoas, né? Para as pessoas que têm que sair das suas casas, têm que sair do seu país, têm que migrar para outros países, têm que se esconder. Então, são questões assim muito negativas para a sociedade. Então, esses artistas eram contrários à questão da guerra. Então, vamos voltar aqui para a próxima questão. Acredito que vocês acertaram, porque não está difícil identificar as características da vanguarda dadaísta. Questão 4. Observe a imagem com o título A Fonte. É um urinol de porcelana branco, considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, criada em 1917 por... Quais dos artistas aí foi responsável por essa exposição aí desse material aí, que é um urinol, que tinha o título A Fonte? Henri Matisse, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Paul Cézanne, Leonardo da Vinci. Então, eu acredito que vocês vão eliminar aí vários artistas, porque, por exemplo, Leonardo da Vinci é lá do Renascimento. Paul Cézanne também. Picasso, nós sabemos que ele é de outra tendência artística. Matisse também. Então, Marcel Duchamp, né? Foi um dos artistas que revolucionou aí a arte moderna por meio dessa tendência artística aí dadaísta. Então, vamos seguir aqui. Próxima questão. Essa é uma questão do Enem 2012, sempre utilizamos porque ela é muito utilizada em provas, né? Essa obra, ou as obras de Picasso. Então, o quadro de Les Demoiselles de Avignon, de 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com uma estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela... né? Então, está aqui ao lado a obra, nós observamos ali mulheres, né? 5 mulheres representando aí mulheres, né? Que faziam parte ali de um clube, né? Então, ele pintou essas mulheres, utilizou máscaras africanas, e ele, como Picasso, ele é cubista, então ele usou formas aí geométricas, né? Distorcendo um pouco aí a forma humana. Então, essa tendência, ela se caracteriza por pintura de modelos em planos irregulares, mulher como temática central da obra, cena representada por vários modelos, oposição entre tons claros e escuros, nudez explorada como objeto de arte. Então, vamos ver qual é a resposta correta. Letra A, pintura de modelos em planos irregulares. Tá? Então, é uma questão, apesar que é uma questão simples, que vai direto ao conceito, né? Porém, não é tão simples assim para responder. Tem que conhecer a obra, conhecer o artista, a tendência em que ele faz parte, né? A vanguarda, para poder compreender melhor. Vamos para a questão 6, discursiva. Observem a imagem. Então, esse quadro aí, ele representa um fato real, né? Representa um fato real, que foi a guerra. Nós falamos sobre essa obra durante a aula.
Aí fiz a seguinte pergunta: qual tendência artística a obra pertence? Analise e descreva suas características, técnicas utilizadas pelo artista. Então, o padrão de resposta seria essa, porém vocês podem ampliar aí suas discussões, certo, estudante? É importante que sempre vocês façam mais pesquisa, principalmente quando nós faz uma questão discursiva, certo? Ou uma análise de uma obra que vocês possam pesquisar mais para conhecer mais, certo? Muitas vezes nós não falamos tudo, mas tem mais assuntos interessantes a explorar sobre o tema, sobre a obra, então sempre tenha esse interesse de ampliar, não fica no básico, certo? Então vamos ver o padrão de resposta. Então vocês podem responder que a obra, né, é uma tendência artística do cubismo. O mural ele representa uma indignação com o bombardeio de Guernica, feita por Pablo Picasso, que foi uma guerra, né? A obra representa então um ataque que levou à morte grande parte da população. Ele utilizou os tons branco, preto e cinza, a representação clara pelos fragmentos, clarões, figuras deformadas, desespero e violência na cena. Então, uma obra que representa aí, enfatiza a guerra em Guernica, por Pablo Picasso. Esse é um material complementar para vocês pesquisarem as rimas plásticas do cubismo. Então, vocês podem pesquisar nessa plataforma e conhecer mais sobre o cubismo. Então, estudante, foram essas atividades. Espero que vocês tenham acertado, gabaritado. E aí eu peço que vocês continuem estudando, fazendo anotações dos tópicos mais importantes, certo? Para que vocês tenham sucesso aí ao longo, né, dessa unidade, tanto nas atividades, também na avaliação. Já estamos quase concluindo essa unidade. Então, anotações, fazendo as atividades, relendo, para que vocês não tenham que estudar em última hora, né? Ou no momento da prova. Então, obrigado pela atenção e encontro com vocês na próxima aula.